O grito mais alto é o silêncio de alguém que antes se importava. E se eu te dissesse que o silêncio não é apenas uma ausência? É um espelho, uma tempestade e, às vezes, uma arma. Não do tipo que machuca com barulho, mas do tipo que assombra com significado. Quando você para de explicar, de provar e de correr atrás algo estranho, acontece. Você não desaparece. Eles desaparecem. Não tudo de uma vez, não em chamas, mas em camadas, em pequenas fissuras, em colapsos lentos e quase invisíveis. E tudo começa no momento em que você se afasta em silêncio. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês estão numa sala cheia de espelhos. Cada vez que você fala, explica ou suplica por clareza, você embaça o vidro. Eles não conseguem realmente te ver porque suas palavras viraram fumaça. Mas então, um dia, você fica em silêncio. Para de limpar o espelho. Você dá um passo para trás e, de repente, eles começam a se olhar. Sem mais distrações, sem mais barulho. Só o reflexo deles, sozinhos no silêncio. É isso que acontece quando você se afasta sem fazer barulho. Você não sai no caos. Você sai com clareza. E isso os destrói lentamente. Veja, a maioria das pessoas não está pronta para o silêncio. Elas confundem isso com fraqueza. Pensam que se você não reage, você está quebrado. Elas acreditam que se você não corre atrás, está perdendo. Mas, meus amigos, estão todos enganados. Porque quando você fica quieto, não por orgulho, mas por sabedoria, você muda todo o jogo. Você não está correndo, você não está punindo, você apenas decidiu proteger sua energia como se fosse sagrada. E isso mexe com a cabeça deles mais do que qualquer saída dramática poderia fazer. Vamos desfazer uma das maiores mentiras que te contaram. Dizem que se você se afastar, eles vão te esquecer. Mas aqui está a verdade. As pessoas esquecem barulho. Elas nunca esquecem o silêncio. Elas esquecem quem implorou. Elas esquecem quem explicou 1000 vezes. Mas quem desapareceu com dignidade é essa pessoa que eles veem nos sonhos, nos momentos de quietude, nas músicas e nos flashbacks inesperados. Você não se tornou invisível, você se tornou inesquecível. Vamos tornar isso real. Você já parou de mandar mensagem para alguém? Não por ser mesquinho, mas porque sua alma estava cansada, e dias depois eles postam algo estranhamente direcionado, uma citação, uma frase, uma lembrança. Sem marcar você, claro, só o suficiente para garantir que você veja. Isso não é coincidência. Essa é a sua ausência, puxando as cordas no subconsciente deles. O seu silêncio se torna a voz mais alta na cabeça deles, porque agora eles têm que preencher as lacunas. E o que a mente não consegue entender torna-se uma obsessão. Você não estava jogando, você apenas se lembrou de quem você é. Que o seu tempo, a sua presença, a sua atenção são um privilégio, não algo garantido. E quando eles não deram a devida importância, você não fez escândalo. Você tomou uma atitude que mudou tudo. Então, se você está nesse momento agora onde se afastou, ficou em silêncio, escolheu a paz, deixe-me dizer uma coisa: você não é fraco. Você não foi esquecido. Você está mais firme do que nunca, porque o silêncio não é sobre se esconder, é sobre se erguer. Se erguer acima da necessidade de ser validado, se erguer acima da vontade de ser entendido por alguém que nunca se importou em ouvir desde o começo. E aqui está o que eu quero que você escreva nos comentários. Eu escolho o silêncio. Eu escolho a paz. Eu escolho a mim. Essa é sua afirmação. Escreva isso. Mostre para si mesmo, mostre para o mundo ao seu redor e diga em voz alta quando acordar amanhã.
Aperte o botão de curtir se você sentiu isso. Inscreva-se se está cansado de ser quem sempre corre atrás, sempre explica, sempre se curva só para ser notado. Esta é a Estação Estoica, onde falamos menos, sentimos mais e agimos com um poder que não precisa gritar para ser sentido. Fique comigo, porque agora vamos, dia a dia, revelar exatamente como o seu silêncio começa a derrubá-los lentamente. Não porque você é cruel, mas porque você finalmente escolheu a si mesmo. Do dia 1 ao dia 2, eles riem disso, mas o eco começa. A primeira reação ao seu silêncio não é pânico, é orgulho fingindo que não percebe. No começo, parece que nada está acontecendo. O dia 1 chega e eles continuam como se você nunca tivesse partido, sem hesitar, sem pânico. Eles postam as mesmas histórias filtradas, mandam as mesmas risadas falsas para o vazio. Se alguém perguntar, eles dizem: ele só está quieto, vai voltar. Mas não se engane pela superfície, meu amigo, porque as ondas mais perigosas começam como ondulações sob águas calmas. Imagine um teatro lotado. As luzes se apagam e o ator principal, aquele que manteve o espetáculo de pé, sai do palco sem uma palavra. A princípio, a plateia assume que faz parte do ato. Eles permanecem sentados, esperando pela próxima fala, pelo próximo momento. Mas conforme o silêncio se estende, um sussurro começa na última fila. Foi isso? Eles vão voltar? E de repente, o que antes parecia controle começa a parecer confusão. Isso é exatamente o que o seu silêncio faz. Não de forma instantânea, mas sutil e lentamente. Eles podem rir disso no começo, mas essa risada não é confiança. É uma máscara. Eles foram condicionados a acreditar que você voltaria porque é isso que as pessoas fazem, certo? Elas cedem, recuam, entram em contato novamente. Sempre fizeram isso. Então, quando você não faz, quando permanece em silêncio, quando não morde a isca, algo no roteiro deles começa a se quebrar. Eles se convencem de que você está apenas ocupado, talvez tentando chamar atenção. Eles vão sussurrar, vão mandar mensagens novamente. Eles sempre fazem isso. Mas esse sussurro é o começo da derrocada, porque o silêncio não é passivo, é pressão. Não do tipo que grita, mas do tipo que espera. O tipo que faz perguntas no fundo das suas mentes que eles ainda não querem responder. E se você realmente tivesse terminado? E se desta vez você estivesse falando sério? E se você tivesse se afastado não para punir, mas para se proteger? Essas perguntas não chegam com barulho, chegam com peso. Porque lá no fundo, eles lembram da versão de você que costumava correr atrás, que se machucava só para manter a conexão viva, que se explicava repetidamente só para se sentir compreendido. E agora, você não está mais fazendo isso. Isso é silêncio. Não é raiva. É consciência. E a consciência é assustadora para alguém que só sabia como te manter através da confusão. Aqui está o que eles farão nesses primeiros 2 dias. Vão postar algo sutil, uma selfie, uma frase, algo para testar se você está prestando atenção. Podem até colocar uma letra de música com mistério suficiente para mexer com sua memória. Mas você não se mexe, não reage. Não porque é frio, mas porque é livre. E isso, a sua quietude, é o que começa a destruir a ilusão que eles tinham de controle. Porque o silêncio revela o que as palavras não conseguem. Mostra a eles que você superou a história deles, que parou de interpretar o papel que eles te deram. E agora, pela primeira vez, eles têm que olhar para si mesmos sem a sua energia para distraí-los. Mas não é fácil para você também, né? Vamos ser sinceros, escolher o silêncio nem sempre é tranquilo no começo. Arde.
Você vai se perguntar se fez a coisa certa. Vai checar o telefone, tentado a responder às migalhas que eles deixam. Vai ouvir aquela vozinha dizendo: e se eles acharem que você não se importa? Mas me escute agora, não confunda seu desconforto com fracasso. Crescer dói, mas o que dói mais? Encolher-se para ser lembrado por alguém que nunca realmente te viu. Você não fica em silêncio para parecer misterioso. Fica em silêncio porque finalmente entendeu que as pessoas certas não precisam ser perseguidas para ficar. E as erradas só permanecem quando você se abandona. Essa é a mentira que vamos quebrar hoje. A mentira que diz que sua voz é seu único poder. Às vezes sua ausência é a resposta, então deixe que eles riam disso. Deixe que pensem que é apenas mais uma fase, porque enquanto eles zombam e fingem, seu silêncio já está na mente deles, criando raízes. O eco ainda não está alto, mas está a caminho. Eles não percebem, mas já começaram a escutar um som que não está mais lá. A diferença é que desta vez você não está em silêncio esperando. Você está em silêncio se curando. E eu quero que você diga isso em voz alta. Que isso seja a sua base. Meu silêncio é meu poder. Minha paz é minha voz. Eu escolho a mim. Escreva isso nos comentários abaixo. Escreva, fale. Mostre-se, mostre ao mundo ao seu redor que você não tem mais medo de sair sem queimar a casa. Você não está saindo com raiva, está saindo com verdade. E se essa verdade os ferir mais tarde, isso não é crueldade, é clareza. Dia 3 para 4, a mente deles busca ruído no silêncio. O silêncio não apenas fala, ele interroga. Nesse ponto eles começam a sentir isso, mas não de forma barulhenta e dramática. Sem lágrimas, sem quebrar o celular, sem confissões para amigos. Não é mais sutil que isso, mais perigoso, porque se infiltra lentamente como uma neblina que escorrega pela porta, enquanto eles ainda fingem que a casa não está pegando fogo. A princípio, parece que está tudo bem, rindo, conversando, postando. Mas você e eu sabemos, meu amigo, que é só uma máscara, porque no dia 3 o silêncio começa a doer. Não o suficiente para quebrá-los, ainda não, mas suficiente para mudar o ritmo deles. Você era uma vez previsível, presente, disponível como a gravidade. Talvez nem sempre se estendesse, mas estava lá, ocupando espaço, mantendo presença, e agora foi embora. Nenhum bom dia, nenhuma reação às histórias deles, nenhum. Como você está? Quando o dia se arrasta longo ou frio. E pela primeira vez, eles não sabem qual versão sua estão enfrentando. É aqui que a mente começa sua busca, porque o ego não entra em pânico até que o padrão seja quebrado. E agora que isso aconteceu, as perguntas começam a martelar na cabeça deles como uma torneira pingando, pequenas, persistentes e impossíveis de ignorar. Será que eu disse algo errado? Eles encontraram alguém novo? Por que não estão vendo minhas histórias? Espera, será que eles realmente não vão voltar desta vez? Eles não vão falar alto, pelo menos não ainda. O orgulho não deixa, mas os pensamentos já começaram. Eles vão abrir suas mensagens, não para responder, mas para relembrar. Vão olhar para as mensagens que você enviou, a forma como você se apresentou, o jeito, como você se entregou. Por um instante, eles vão sentir a diferença, o contraste, a falta. Eles vão checar seu perfil. Não se deixe enganar pelo silêncio deles. Estão observando. Talvez não interajam, mas estão atentos, procurando sinais de que você ainda está emocionalmente preso a eles. Uma letra de música, um meme, uma postagem enigmática, qualquer coisa. Só o suficiente para perceber que a linha entre vocês não está totalmente cortada. Mas é aqui que o silêncio começa a cavar mais fundo.
Você não deixa migalhas, não conta histórias vagas, não lança iscas emocionais, não curte passivamente. Apenas a quietude, completa, intacta, inalterada. E é isso que os desarma. Não a dor de sentir sua falta, mas a dor de não conseguir mais decifrar você. Porque quando alguém não consegue prever você, não pode controlar você. E quando não podem controlar você, a ilusão de poder deles começa a rachadura. Eles começam a se perguntar coisas que nunca imaginaram questionar. Você sempre foi tão forte. Eles estavam enganados sobre o quanto você precisava deles. Seu silêncio sempre foi tão ensurdecedor e eles simplesmente nunca perceberam. Veja bem, pessoal, a razão pela qual o silêncio impacta de forma diferente é porque ele remove o ruído da atuação. Você não está tentando reconquistá-los, você não está tentando confundi-los, você nem está tentando machucá-los. Essa é a parte que mais os incomoda. Você simplesmente se foi. E não há nada contra o que se agarrar, nada para resistir, só o eco de quem você foi e o vazio onde sua energia estava. Mas vamos inverter o espelho por um segundo, porque eu sei que isso não é fácil para você também. Você é humano, você sente. E às vezes, esse desejo de checar, de explicar, de testar o terreno de novo, aparece. Você começa a se perguntar se está sendo frio demais. Se talvez devesse apenas dizer algo para esclarecer tudo. Mas não, não ainda, não agora, porque o silêncio não é punição, é preservação. Você não está se calando porque odeia eles. Você está se calando porque valoriza sua paz mais do que provar seu valor para alguém que não conseguiu enxergá-lo quando ele foi oferecido em uma bandeja de prata. E esse tipo de força, isso requer um coração de guerreiro. Você parou de tentar ser compreendido por pessoas que sempre ouviram apenas para responder. Você parou de se consumir só para aquecer os outros. E agora, na sua tranquilidade, você está fazendo algo que a maioria das pessoas nunca faz. Você está dando espaço para que elas vejam seu próprio reflexo, sem a sua luz apagando suas sombras. E deixa eu te contar algo que pode impactar. A maioria das pessoas não está pronta para encarar a si mesma. Elas preferem culpar você por desaparecer do que questionar por que nunca imaginaram que você o faria. Elas preferem te pintar como vilão do que admitir que não foram os heróis que acreditavam ser. Mas você não está aqui para provar mais nada. Você superou essa história. Você atualizou o roteiro. E o silêncio é sua assinatura no final dessa última página. Então, o que acontece agora? Elas vão falar com amigos não sobre sentir sua falta, mas de um jeito indireto que sugere, sem dizer. Elas vão mencionar seu nome, testar as águas. Eu não ouvi nada deles faz um tempo, mas tenho certeza que vão entrar em contato. Mas mesmo dizendo isso, começam a duvidar. Começam a perceber que você não está apenas quieto, você está ausente. E essa diferença é o que se instala. Seu silêncio vira a trilha sonora das divagações delas. Sussurra no tempo ocioso, persegue nos sonhos, aparece no meio das risadas e estraga a piada. Porque a verdade é que elas não esperavam isso, não de você. Achavam que você cederia, que se dobraria, que quebraria sob o peso da saudade. Mas você não quebrou. Você manteve a linha e agora são elas que estão desmoronando. Aqui está o que eu quero que você lembre e escreva nos comentários agora. Eu não sou barulho, eu sou paz. Meu silêncio fala por mim. Deixe o mundo ver isso, deixe-se sentir isso. Você não é o vilão, você não é fraco. Você é quem foi embora sem bater porta, quem escolheu a calmaria em vez do caos. E agora, sem dizer uma única palavra, você disse mais do que jamais poderia com parágrafos. Fique firme. A tempestade está só começando.
O quinto dia está chegando, e é quando o silêncio começa a ecoar como trovão. Do quinto ao sexto dia, a ilusão de controle começa a rachar. Nunca tiveram medo de te perder, até que seu silêncio lhes mostrou que você já estava distante. No quinto dia, o silêncio não parece mais espaçoso, parece pressão, um tipo de peso estranho que eles ainda não conseguem nomear. Mas ele os acompanha, envolve seus ombros em momentos de quietude, senta-se ao lado deles quando a sala deveria estar cheia e permanece mesmo no meio de suas risadas. Algo está faltando, e não é só a sua presença, é a previsibilidade, a atenção, o controle. Até agora, ainda acreditavam na história que contaram para si mesmos, que você quebraria primeiro, que enviaria uma mensagem, que se renderia como antes. Eles tinham tanta certeza disso, tanta certeza de que o silêncio era só sua maneira de ganhar tempo antes de voltar para a órbita deles. Mas agora, o tempo se arrasta, muito silencioso, muito constante, muito diferente de qualquer coisa que já viram em você antes. As fissuras começam com pequenos hábitos. Eles checam o celular com mais frequência, mas não admitem. Disfarçam. Abrem suas mensagens antigas, não para responder, mas só para lembrar do tom, do ritmo, do jeito como você costumava dar boa noite. Colocam as mesmas músicas, mas de repente pulam aquelas que lembram sua presença. Passam por uma foto e param por apenas um segundo, mas esse segundo é suficiente. Suficiente para fazer eles perceberem que esse silêncio não é aleatório, é intencional. Aqui está algo que ninguém diz. O silêncio tem energia. E essa energia, quando vem de alguém que não está mais buscando, é devastadora, porque não há ruído para interromper a verdade, sem drama para distrair da realidade. Apenas aquela quietude constante e impactante que diz mais do que 1000 mensagens poderiam dizer. Eles costumavam se sentir poderosos, não era? Não porque tentaram te magoar, mas porque acreditavam que podiam prever você, que mesmo se as coisas esfriassem, você voltaria, que mesmo se você se afastasse, ainda olharia para trás. Mas agora, essa crença está se quebrando porque o silêncio não só tira sua voz, leva embora a capacidade deles de entender suas emoções. E quando não conseguem mais ler você, começam a ler tudo ao redor. Se perguntam, você realmente estava tão interessado neles? Você estava só cansado o tempo todo e eles nunca perceberam? Você já está se esquecendo deles? A mente não gosta do desconhecido. Tem medo dele, especialmente quando vem de quem antes os fazia se sentir vistos. Essa é a diferença aqui. Você não desapareceu como alguém que está de birra. Você não os deixou de lado para jogar jogos mentais. Você se afastou como alguém que finalmente se cansou de se explicar para pessoas que só ouvem para se confortar e não para entender. Você não se foi com raiva, você se foi com sua dignidade. E essa mudança destrói a ilusão de poder deles. Não se surpreenda se eles tentarem testar as águas desta vez. Um post vago, uma mensagem aleatória, algo neutro como um meme, um oi, ou um link para algo que acham que vai te fazer rir. Mas não é inocente. É uma sondagem, uma checagem, um sussurro que diz: você ainda está aí? Mas você não responde. Não porque quer punir, mas porque não quer mais se justificar. Você já deu o suficiente. Você já explicou o suficiente. Você já se esforçou o suficiente e agora se lembra de algo que eles esqueceram. Sua energia não é gratuita. Mas vamos falar sobre você por um momento. Vamos ser honestos. Por volta do 5º ou 6º dia, você sente isso também.
Há uma parte de você que quer entrar em contato não porque é fraco, mas porque é humano, porque sente falta da ideia deles, não da realidade. Porque parte de você quer ter certeza de que não ficou invisível. Mas essa é a mentira, não é? Que falar fará você se sentir visto novamente. Aqui está a verdade. Seu silêncio não passa despercebido. É inesquecível. Você não é esquecido. Você simplesmente não está reagindo. E essa diferença é onde o seu poder reside agora. Você não está mais tentando lembrar alguém do que você traz para a mesa. Você está reconstruindo a maldita mesa, um limite de cada vez um momento de tranquilidade, de cada vez um ato de autorrespeito de cada vez. E para eles, essa percepção está apenas começando. A ilusão que eles tinham, a crença de que sua atenção era garantida, está começando a derreter. E em seu lugar surge a fria compreensão de que sua atenção não era uma certeza, era um presente, um que eles trataram mal, um que assumiram que sempre estaria lá. Ainda não é arrependimento, não completamente. Isso vem depois. Neste momento, é desconforto, é inquietação. É aquela sensação estranha no peito deles, quando os amigos falam, e eles estão meio ouvindo porque estão se perguntando por que você ainda não disse nada. É rolar fotos antigas. É quando eles quase te enviam uma mensagem, mas apagam. É onde eles estão agora, presos em um espaço que achavam que nunca veriam. Dúvida. Eles não estão acostumados a duvidar do controle que têm sobre alguém. Eles estão acostumados a serem perseguidos, elogiados, necessários. Mas agora, eles estão percebendo que nunca foram o centro do seu universo. Você apenas lhes deu um espaço nele, e agora você o recuperou, e essa mudança de ser necessário para ser opcional é o que começa a quebrar a narrativa deles lentamente, silenciosamente, sem pressa, e é isso que mais machuca. Porque quando você saiu em paz, você não criou drama, você criou contraste. Deixe-me lembrar você de algo que quero que você escreva nos comentários para que fique guardado no seu coração. Minha paz não está em negociação. Diga isso, escreva isso, deixe ecoar, porque a paz não é passiva. É poderosa, e quando alguém precisa se questionar se ainda tem acesso à sua energia, começa a respeitá-la de maneiras que nunca respeitou quando recebia de graça. Você não ficou em silêncio para dar uma lição. Você ficou em silêncio porque finalmente aprendeu a sua, e isso é só o começo. Mantenha-se centrado, porque o que acontece a seguir é quando eles param de fingir e o medo começa a aparecer nos olhos deles. O 7º dia está chegando e as perguntas vão ficar mais altas do que sua voz jamais esteve. Do 7º ao 9º dia, as perguntas ficam mais altas do que sua voz jamais esteve. No momento em que eles começarem a se perguntar o que deu errado, o silêncio já terá vencido. No 7º dia, algo muda. E desta vez, não é sutil. É interno, é privado, é não dito. O mesmo silêncio de que eles riam no começo, agora ganhou vida, ganhou peso e começou a segui-los para onde quer que vão. Não como um barulho, mas como uma pergunta que não para de bater na parte de trás da mente deles. Por que eles ainda estão em silêncio? No começo, eles interpretaram seu silêncio como imaturidade, talvez até uma tática. Eles reviraram os olhos e disseram aos amigos que você provavelmente estava tentando fazer joguinhos. Mas agora, eles não têm tanta certeza, porque joguinhos têm padrões, joguinhos têm pistas, joguinhos têm movimentos previsíveis. Mas isso, o que você está fazendo, é outra coisa. Não é frio, é calmo. Não é alto, é constante. E não pede atenção, exige reflexão. Eles estão começando a sentir isso agora no peito, aquela dor silenciosa que aparece nos momentos intermediários.
Quando o dia desacelera, quando ninguém está mandando mensagens, quando eles desbloqueiam o celular por hábito e seu nome ainda não apareceu, é quando isso realmente cai a ficha. Que você pode não estar só fazendo joguinhos, você pode simplesmente ter ido embora. As perguntas começam silenciosas. Eu disse demais? Fui longe demais? Eles já superaram? E então a espiral começa rápida e intensa, porque a mente deles não gosta de lacunas na história, e o seu silêncio é uma lacuna enorme na narrativa que eles criaram para si mesmos. Um cenário onde eles eram sempre o prêmio, onde você sempre orbitava de volta, onde sua energia estava sempre disponível, mesmo que eles não a valorizassem totalmente. Mas agora você não está orbitando. Você não está reagindo, você não está explicando. E isso por si só é mais alto do que qualquer coisa que você poderia ter dito. Imagine isso, meu amigo, um palco. E nele, eles estão no holofote, esperando pelo seu sinal, esperando que você diga sua fala para que a história continue. Mas a cortina nunca se levanta, as luzes se apagam. A plateia se foi, e eles ficam parados em silêncio, segurando um roteiro que não se aplica mais. É isso que essa fase é. Eles estão percebendo que a história nunca foi só sobre eles. Você fazia parte dela. E agora você saiu do palco e levou o significado com você. E essa parte corta mais fundo do que eles esperavam. Porque agora, eles não estão apenas se perguntando por que você foi embora. Eles estão questionando quem eram quando você estava lá. Eles revisitam conversas, releem mensagens antigas, lembram dos momentos em que você se esforçou, se abriu, esteve presente. E de repente aquelas memórias não parecem tão pequenas assim. Elas parecem enormes, preciosas, não correspondidas. Aqui está a questão, pessoal. Eles não estão acostumados a esse tipo de silêncio. Estão acostumados ao caos, às trocas de farpas, às cenas, quando alguém vai embora, às súplicas, aos pedidos. Mas o que você fez, o que você está fazendo, é sagrado. Você não fez barulho, você provocou profundidade. E agora eles estão nadando nela sem um colete salva-vidas. Você não os bloqueou, não os confrontou, não escreveu um texto dramático e longo sobre como eles te magoaram. Você simplesmente desapareceu, com a paz no peito e o silêncio nas mãos. E isso é o que os assombra. Eles continuam checando suas histórias, seu perfil, seus amigos em comum, na esperança de um sinal, de um vislumbre. Qualquer coisa, mas não há nada, e essa ausência os obriga a fazer algo que nunca tiveram que fazer com você antes: autorreflexão. Talvez eles não tenham sido tão atenciosos quanto pensavam, talvez não tenham sido tão emocionalmente presentes quanto diziam, talvez não tenham realmente te visto. O silêncio que você deu a eles não é só tempo, é um espelho. E pela primeira vez está mostrando a eles a verdade, que você não era o problema, que você não era carente, que você não era pegajoso, você era apenas consistente, disponível, leal. E agora, sem você, o ambiente parece frio. Eles não conseguem entender exatamente por quê, mas preste atenção. Você também vai perceber algo aqui, vai sentir essa mudança na energia deles, vai sentir isso mesmo à distância, a curiosidade, a tensão, aquele fio invisível puxando você, pedindo para que entre em contato novamente. Mas não faça isso, não ainda. Não porque você esteja querendo punir, mas porque está se protegendo. Esse momento não é sobre provar nada a eles. É sobre provar algo a si mesmo, que você pode se manter firme, que pode escolher o respeito próprio em vez do alívio imediato, que pode deixar alguém permanecer no silêncio que eles mesmos criaram e não correr para resgatá-los das consequências da negligência.
Deixe-me dizer uma verdade que a maioria das pessoas não quer ouvir. O silêncio não quebra as pessoas, ele as revela. Porque se alguém só valorizava sua presença quando era barulhenta, constante e insistente, então essa pessoa nunca viu seu valor. Eles só viam sua disponibilidade. E agora que isso se foi, eles não sentem apenas sua falta, sentem falta da versão deles que se sentia poderosa à sua luz. Mas você recuperou essa luz. Você a voltou para dentro. E agora, sem ela, eles estão às escuras. Você se tornou a pergunta que eles não sabem como responder. Você se tornou o final que eles não escreveram. Você se tornou o capítulo que não conseguem fechar. E esse é o poder da ausência. Ela não grita, ela não culpa, ela simplesmente some. Então, escreva nos comentários agora: meu silêncio é meu padrão. Meu valor não está em debate. Que isso seja seu lembrete diário. Porque quando eles finalmente começarem a fazer as perguntas certas, quando perceberem que você não está voltando só porque eles estão desconfortáveis, é aí que a mudança se torna real. Você ficou em silêncio, mas não desapareceu. Você está evoluindo. E eles pararam de rir. Agora estão ouvindo, não sua voz, mas sua ausência. E as perguntas na mente deles estão só começando. Fique comigo porque o dia 10 está chegando. E até lá não é só silêncio, é assustador. Dos dias 10 a 12, o espelho mostra o que eles não querem ver. Você nunca realmente perde alguém quando se afasta em silêncio. Você apenas descobre quem eles eram sem sua presença. Quando chega o dia 10, algo começa a se quebrar, mas desta vez, não apenas dentro da cabeça deles. Começa a aparecer no rosto na forma como pausam um pouco mais antes de postar, em como os olhos perdem um pouco daquele brilho fabricado, na energia nervosa que se esconde atrás das risadas recicladas, como se tudo estivesse bem. Mas por dentro, não está. Está começando a atingir, não como uma onda, mas como um espelho, porque o silêncio não só deixa alguém sem saber o que fazer, ele faz com que reflitam, e agora esse espelho está ficando mais difícil de evitar. Esta é a parte que a maioria das pessoas não está pronta para enfrentar. Veja, nos primeiros dias, eles podiam negar. Podiam fingir que não estavam incomodados, tinham o discurso ensaiado. Você está exagerando, você está emocional, você só está tentando fazê-los se sentirem culpados. Mas agora, já passou tempo suficiente para que esse script perca seu poder. Agora, eles ficaram tempo suficiente com a sua ausência para perceber que não se trata de puni-los. Trata-se de você escolher a paz em vez da confusão. E essa verdade dói. Porque quando alguém está acostumado a ter sua energia à disposição, começa a acreditar que ela é infinita. Eles tratam sua paciência como garantia, tratam sua bondade como um recurso de emergência. Nunca se questionam se estão dando o suficiente porque nunca precisaram. Mas quando seu silêncio se estende por dias com 2 dígitos, são forçados a fazer uma pergunta que nunca consideraram de verdade. Eu realmente estava dando algo a eles ou só estava tirando? Essa pergunta não é retórica, é angustiante. E ela não aparece apenas uma vez. Ela se repete e ecoa, os persegue no silêncio. Porque agora, cada momento em que você não entra em contato é um lembrete de que talvez, só talvez, sua presença não era sobre eles. Talvez fosse sobre você, quem você era antes de se curvar, antes de correr atrás, antes de despejar tudo em um copo que nunca se enchia de volta. Eles começam a se lembrar das pequenas coisas, não dos grandes momentos, mas dos consistentes.
A mensagem que você enviou quando eles estavam embaixo, como você se lembrava dos mínimos detalhes, como sua energia parecia segura e não performática. Como você era firme enquanto tudo ao redor deles era raso. E agora que o silêncio preencheu esses espaços, eles não sabem como lidar com isso, porque aqui está o que o silêncio realmente faz. Ele não apenas revela quem você se tornou, ele revela quem eles nunca precisaram ser enquanto você ainda estava lá. Eles não precisavam se apresentar por completo. Eles não precisavam te valorizar profundamente. Não precisavam refletir, crescer ou assumir responsabilidade, porque você carregava o peso. Você mantinha o equilíbrio. E agora que você não está mais fazendo isso, tudo parece fora de sintonia. E essa é a parte que eles não querem admitir. Você não era apenas uma pessoa na vida deles. Você era um espelho. Um que mostrava para eles a versão que gostavam mais de si mesmos. Um que os fazia sentir desejados, importantes, centrais. Mas quando esse espelho ficou em silêncio, quando parou de refletir validação e começou a refletir a realidade, a imagem mudou. E agora eles estão vendo coisas de que não gostam. Não porque você mudou, mas porque nunca olharam claramente até agora. Eles não contam a verdade para os amigos, pelo menos não ainda. Tentam parecer descolados dizendo, nós apenas paramos de nos falar, é só isso. Mas por trás das portas fechadas, eles conferem, rechecando, se perguntando, pensando demais. O orgulho deles ainda é barulhento, mas a alma é lá que a conversa real acontece. Veja, o silêncio não ataca o orgulho, ele o expõe. E agora eles se sentem expostos. Perguntam-se se você está com alguém, se está feliz, se realmente deixou para lá. Mas mais do que isso, perguntam-se se algum dia realmente importaram tanto quanto pensavam, não porque você esteja fria, mas porque você parou de tentar provar isso, e é isso que machuca mais fundo. Porque quando alguém para de tentar provar que se importa, a mente tem que encarar uma possibilidade aterradora. Talvez você não precise mais deles. E deixe-me ser claro, isso não é sobre vingança. Isso não é sobre punição. Isso não é sobre fazê-los sofrer. Você não escolheu o silêncio para fazê-los se sentirem pequenos. Você escolheu o silêncio para se sentir inteira. Você reclamou sua energia, parou de correr atrás de migalhas, desconectou-se da ilusão de que seu valor é definido pela reação deles. E agora, sem todo aquele barulho, você está se vendo mais claramente também. Você não está desesperada, você não está quebrada, você não está fria, você finalmente está livre. E eles sentem isso. Mesmo que nunca digam, eles percebem a diferença no ar. Eles rolam a página do seu perfil mais devagar. Checam seu status esperando por algo. Qualquer coisa, para provar que você ainda está assistindo, ainda permanece, ainda disponível. Mas não há nada. Você não está postando por atenção. Você não está provocando. Você não está tentando deixá-los com ciúmes. Você simplesmente se foi, com paz, com graça, com clareza. E é aí que o espelho corta mais fundo. Porque eles não estão apenas sentindo falta do velho você. Sentem falta de quem eram quando você ainda os via como se realmente importasse. Mas você evoluiu agora. Não precisa ser visto para se sentir digno. Não precisa ser perseguido para se sentir valorizado. Não precisa de um fechamento de alguém que nunca realmente se abriu para você em primeiro lugar. Você se tornou aquilo que eles nunca esperaram. Um fantasma que não assombra por amargura, mas por verdade. E não há como fugir disso, porque isso vive nas perguntas que agora fazem a si mesmos no escuro, nos espaços que não conseguem preencher com barulho, nas memórias que se repetem sem aviso.
Então, agora, eu quero que você escreva nos comentários. Não sussurre, não apenas leia. Declare: eu não sou o reflexo deles. Eu sou minha própria paz. Diga novamente se precisar. Deixe isso entrar nos seus ossos. Porque à medida que o espelho se afia e eles são forçados a encarar o peso do seu silêncio, você não está quebrando. Você está se reconstruindo. Você está se curando. Você está se tornando. E em breve, muito em breve, eles perceberão que nunca te perderam quando você se afastou. Eles se perderam no momento em que tomaram sua presença como garantida. Dias 13 a 16. O pânico por trás do sorriso. O pânico nem sempre grita. Muitas vezes sorri, publica e finge que está tudo bem. No dia 13, eles aprenderam a usar bem a máscara. As postagens não param. As piadas ainda fluem. A linha do tempo deles parece mostrar que estão prosperando, mas olhe mais de perto. Por trás das selfies filtradas, por trás das legendas que se esforçam para parecer desinteressadas, algo começa a tremer. Não é alto, nem caótico, mas é real. Porque o silêncio não é mais confuso, não é mais inesperado. Tornou-se aterrorizante, e não por causa do que você disse, mas por causa do que você não disse. Eles pensaram que tinham tempo, que você cederia como antes, que seu silêncio era temporário, um jogo de poder, uma pausa, uma fase. Mas agora já se passaram quase 2 semanas e você ainda está ausente, sem histórias enigmáticas, sem curtidas acidentais, sem mensagens disfarçadas de fechamento. Apenas silêncio, completo e inquietante. E agora, eles se afundam internamente, vestidos silenciosamente de confiança, mas por dentro é pânico vestindo batom. Porque o silêncio não é passivo, é pressão. E agora está se acumulando onde eles menos esperavam. As conversas parecem mais sem vida. A validação dos outros parece menos satisfatória. As coisas que eles costumavam postar para fazer você reagir já não funcionam mais. E essa constatação corta o ego como uma lâmina. Eles não querem admitir, nem para si mesmos, mas sentem falta da sua atenção. Não apenas da sua presença, mas da maneira como você os via. Você não apenas olhava, você percebia. Você não apenas ouvia, você entendia. Você os fez sentir que importavam, sem que precisassem se esforçar. E agora que você se foi, o palco parece frio. Vamos ser sinceros, eles ainda estão tentando manter as aparências. Vão rir mais alto nos grupos de conversa. Vão postar algo provocativo o suficiente para te atrair. Uma lembrança antiga, uma letra sobre cura, talvez até uma selfie casual que grita: olha o que você está perdendo. Mas por trás de tudo isso não é confiança, é esperança. Esperança de que você esteja assistindo, esperança de que você esteja machucado, esperança de que seu silêncio seja um blefe que ainda podem quebrar. Mas você não se mexe, você não hesita, e isso abala algo dentro deles que nenhuma confrontação conseguiria. Porque na cabeça deles não era assim que deveria ter sido. Você deveria ter estalado os dedos. Você deveria ter desistido. Você deveria ter lembrado que eles ainda tinham poder. Mas, em vez disso, você desapareceu com graça. Você desligou a força. Você recuperou seu valor, não gritando, mas recuando. E agora a mente deles está em colapso. Será que eles realmente seguiram em frente? Estavam fingindo a conexão o tempo todo? Por que não estão perguntando como você está? Por que de repente sentem que perderam algo que nem mesmo valorizavam direito? O pânico vem em ondas, não dramático, não cinematográfico, mas real e implacável. Eles começam a pensar demais sobre cada momento, cada palavra, cada mensagem que você enviou.
Se perguntam se havia sinais que perderam, avisos que você deu e que ignoraram porque presumiram que você sempre estaria lá. Mas agora você não está. E isso não é um jogo. É uma realidade para a qual eles não estão emocionalmente preparados. E aqui está a reviravolta. Eles não estão de luto pelo relacionamento, ainda não. Estão de luto pela versão deles mesmos que só podiam acessar na sua presença. Aquela que se sentia importante, desejada, necessária. Mas agora essa versão está escorregando e o espelho da sua ausência mostra alguém totalmente diferente. Alguém incerto, alguém substituível, alguém que eles não reconhecem completamente sem você para refletir a luz. E é isso que o pânico realmente é. Não é gritar no vazio, olhar no espelho e perceber que a pessoa que se reflete ali não tem mais ninguém para validar seu valor. E isso dói. Agora, vamos pausar e olhar para você. Eu sei que uma parte de você ainda se pergunta se eles se importam, se estão pensando em você, se o seu silêncio é notado. Deixe-me te dar uma verdade que pesa e ressoa. Se eles não estivessem afetados, não estariam se esforçando tanto para agir como se não estivessem. Ninguém finge indiferença com tanto esforço, a não ser que o silêncio esteja corroendo por dentro. Ninguém publica citações sobre deixar ir, a menos que esteja lutando para fazer isso. Ninguém menciona seu nome para amigos em comum ao acaso, a menos que esteja esperando que isso chegue até você. Mas você não se deixa abalar, porque isso não é mais sobre eles. É sobre você. Você não está checando perfis, você não está espionando, você não está atrás de fantasmas no algoritmo, você está ocupada construindo, reconstruindo, evoluindo de forma silenciosa e poderosa. Enquanto eles tentam preencher o silêncio que você deixou para trás com barulho, você o preencheu com propósito. E agora você não é quem está se precipitando. Você é quem se aquieta. E a quietude é mais alta do que o pânico jamais será. Eles não conseguem entender isso. Não conseguem compreender por que seu silêncio parece mais pesado agora do que sua presença jamais foi. E é porque você nunca foi quem precisava deles para se sentir completo. Você apenas deu a eles um espaço para se sentirem seguros. E agora esse espaço está fechado e eles não sabem como lidar com isso. Eles não estão acostumados com alguém que não discute, não implora e não tenta voltar para provar um ponto. Você não está fornecendo a eles o caos emocional a que estão acostumados. Você não está dando nada. E esse nada, isso é o que eles não conseguem escapar. Isso é o que se repete na mente deles às 2:00 da manhã. Isso é o que faz com que o sorriso deles pareça forçado agora. Isso é o que transformou seu silêncio de ausência em autoridade. E você não está fazendo isso para efeito. Você não está sentada esperando que eles sintam. Você simplesmente decidiu parar de partir seu próprio coração, tentando explicar isso a alguém que nunca ouviu. E essa decisão é quando tudo mudou. Agora, eu quero que você diga isso em voz alta e escreva nos comentários abaixo como se significasse algo. Eu não persigo, eu escolho a paz. Essa é a sua verdade agora. Esse é o seu novo padrão. Você não existe na vida de ninguém para ser esquecida. Você não aparece para pessoas que só notam sua ausência, nunca sua presença. E se o seu silêncio começou a perturbar a alma deles, isso não é um fardo que você deve carregar. Essa é a consequência de finalmente ficar parado, de finalmente deixar que o pânico que eles escondem atrás de um sorriso os alcance. Mantenha-se centrado, porque o que vem a seguir não é apenas excesso de pensamentos, é medo. E ele aumenta quando o silêncio se recusa a desaparecer.
Dos dias 17 a 20, a necessidade de ser lembrado se torna desesperadora. No começo, eles queriam espaço. Agora, só querem saber se ainda existem em sua mente. No dia 17, algo sutil se torna selvagem. Aquela pequena coceira de curiosidade que tentavam disfarçar como confiança evolui para uma tempestade de desespero. Não nas palavras deles, porque ainda não vão dizer nada diretamente. Isso significaria admitir que sentem a mudança. Mas tudo o que fazem agora transborda uma única pergunta silenciosa. Você ainda pensa em mim? Eles costumavam estar seguros, até certos. Você foi quem correu atrás. Você foi quem apareceu primeiro, perdoou rápido e explicou demais. Eles acreditavam lá no fundo que seu silêncio iria desmoronar, que você acabaria cedendo, dizendo algo, checando como estão, mostrando seu rosto e precisando deles novamente. Mas agora, o silêncio é mais alto do que nunca. E não é passivo. É pacífico, calmo, composto, controlado, e isso os está matando. Porque aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. O silêncio não é vazio. Está cheio, cheio de escolhas, cheio de força, cheio de autoestima que não implora mais para ser notada. E eles podem sentir isso. A sua ausência não é mais espaço, é presença sem encenação. Você não está fazendo joguinhos, você apenas entendeu que não é algo com que eles possam brincar mais. E é aqui que as coisas ficam estranhas. Eles começarão a tentar contato, mas não de maneiras óbvias. Isso arriscaria a rejeição. Em vez disso, vão tacar pedrinhas na sua janela, esperando que você abra a porta. Uma música vaga na sua história, uma memória sutil numa legenda, uma postagem que parece uma cura, mas é direcionada diretamente à sua atenção. Eles podem até mencionar seu nome na frente de amigos em comum, não porque sentem sua falta, mas porque precisam saber se você sente falta deles. Mas aqui está o truque. Eles não fazem isso porque te amam, pelo menos, não ainda. Eles fazem isso porque perceberam que não têm mais controle sobre como você os vê. E para alguém que costumava estar no centro do seu mundo, essa perda de poder soa como sufocamento. Eles querem se sentir vistos novamente, não porque te enxergam claramente, mas porque perderam o próprio reflexo na sua ausência. Você era o espelho, a validação, a prova de que eles importavam. E agora, esse espelho se foi. Agora, eles não conseguem mais se ver em seus olhos, e isso os apavora. Deixe-me te dar uma metáfora, meu amigo. Imagine um fogo que arde brilhante, aquecendo toda a sala. Todos sentem isso. Todos se reúnem ao redor. Mas um dia, esse fogo para. Não com drama, não com uma rajada de vento, mas com uma calma intencional. O calor desaparece. A sala esfria. E de repente, as pessoas que antes consideravam esse calor garantido estão tremendo, se perguntando como vão voltar a se sentir vivas novamente. Esse é o seu silêncio. Antes, era sua presença que os fazia sentir importantes. Agora, é sua ausência que os faz questionar tudo. Mas não se deixe enganar. Eles ainda vão fingir, ainda vão postar como se estivessem vivendo a melhor vida. Ainda vão andar por aí com aquele mesmo sorriso. Mas agora, por trás disso, há um grito invisível. Porque nada faz uma pessoa entrar em pânico mais do que perceber que você parou de observar, que a performance não está sendo vista, que o show acabou e o público saiu do teatro. E você não está apenas olhando à distância, você não está olhando para nada, você está construindo, você está se curando, você está aprendendo a ficar com seu próprio silêncio e chamá-lo de força, não de solidão. Você não está mais esperando que eles recebam a mensagem, porque a mensagem não era para eles, era para você. Você não está punindo, você está se protegendo.
Você não está buscando vingança, você está retomando sua energia, você não está tentando ensinar uma lição, você simplesmente não está mais disposta a ser a lição que eles nunca aprenderam. E essa é a posição mais poderosa em que você pode estar, porque agora são eles que ficam pensando demais. São eles que estão relendo mensagens antigas, são eles que atualizam o feed, esperando um sinal seu. São eles que sentem o silêncio como uma estática no peito, como um som que não conseguem desligar. E você nem se abala. Não porque não sente, mas porque finalmente sabe que seu valor não está mais em discussão. O antigo você teria quebrado agora, teria enviado aquela mensagem de só checando como você está. Teria respondido à provocação com curiosidade ou bondade. Mas o novo você responde com nada. E esse nada fala volumes, porque o silêncio não diz apenas eu me fui. Ele diz, você não tem mais acesso a mim. Não apenas as suas palavras, mas a sua energia, sua presença, sua atenção, sua luz. E agora eles sentem essa perda, não porque você tenha esfregado isso na cara deles, mas porque você desapareceu com dignidade. E dignidade, meu amigo, é algo que assombra. Aqui está o que realmente está acontecendo dentro deles neste momento. Eles não estão apenas sentindo sua falta, eles estão de luto por quem eram quando ainda eram importantes para você. E esse luto, isso é o começo do desmoronamento deles. Mas ouça-me, este não é o seu momento de se vangloriar. Este não é o seu momento de olhar para trás. Esta é a sua confirmação de que o silêncio, quando escolhido a partir da paz, é mais forte do que qualquer explicação poderia ser. Então, se você está nesse espaço agora resistindo ao impulso de checar, de responder, de lembrar a eles o que perderam, quero que você respire fundo, fique mais ereto e escreva isso nos comentários abaixo, como um voto para si mesmo. Eu não estou aqui para ser lembrado. Eu estou aqui para lembrar o meu valor. Deixe isso ecoar, deixe isso se assentar nos seus ossos, porque isso não é sobre ser sentido falta, é sobre permanecer inabalável diante de ser mal interpretado, é sobre se afastar sem bater portas com força, é sobre manter seu poder, mesmo quando eles tentam voltar com uma isca disfarçada de fechamento. E se eles enviarem essa mensagem, se finalmente derrubarem a máscara, você verá isso pelo que é, não um pedido de desculpas, não um avanço, mas um reflexo de tudo que eles sentem agora, porque você parou de sentir isso primeiro. Mantenha-se firme. Fique parado, porque os movimentos mais desesperados estão por vir. Não por amor, mas por medo. E você reconhecerá isso, não porque eles digam seu nome, mas porque o seu silêncio ainda será mais alto do que qualquer coisa que eles gritem. Dias 21 a 25, a estratégia começa. Quando o silêncio não é quebrado, a máscara deles se despedaça. Neste ponto, o silêncio não é mais apenas notado, é calculado, é estudado, é temido. E agora, a desesperança que floresceu em segredo começa a se tornar estratégica. Eles foram além de se perguntar se você vai voltar. Agora eles estão tentando descobrir como puxá-lo de volta, mas eles não podem simplesmente dizer, isso custaria muito orgulho. Então, em vez disso, eles elaboram cuidadosamente, silenciosamente, como alguém que caminha com cuidado por um campo de vidro quebrado, tentando evitar os pedaços das suas próprias suposições despedaçadas. Porque, a essa altura, eles perceberam que você não está jogando o jogo. Você deixou o tabuleiro completamente. Eles achavam que o silêncio iria desaparecer, que você precisaria ser visto novamente, que eventualmente seu orgulho se quebraria. Mas não aconteceu. Você não aconteceu. Na verdade, você se tornou mais claro, mais forte, mais frio, não em crueldade,
mas em convicção. E é isso que mais os incomoda, porque esperavam que o silêncio fosse uma fase. O que eles não estavam prontos para enfrentar era o silêncio como um novo padrão. E assim, as estratégias começam. Uma mensagem mal interpretada, algo que poderiam desconsiderar-se ignorado, um meme, uma pergunta, uma memória, qualquer coisa com uma negação plausível. Se você não responder, eles podem fingir que não significou nada. Se você responder, podem fingir que não estavam esperando por isso, mas no fundo estão sim. Cada movimento agora é sobre retomar o controle que pensavam que nunca iriam perder. Eles postarão mais de forma mais alta, mais afiada, versões mais polidas de si mesmos, projetadas para chamar sua atenção. A imagem cuidadosamente construída de "estou muito bem". A comemoração de aniversário que parece um pouco ensaiada demais. A foto em grupo com alguém chegando perto o suficiente para despertar ciúmes. Não é uma conexão real. É uma performance para uma plateia de uma só pessoa. Você. Mas você não aplaude. Você não reage. Você nem pisca. Porque sua paz não é armadilha. É conquistada. E aquela quietude, aquele desapego inabalável não os enfurece, os confunde. Porque pela primeira vez, você não é previsível, você não é acessível. Você não está reagindo da forma como eles esperavam. Você parou de ser uma opção e eles nunca precisaram se qualificar antes. Agora, estão se esforçando para se qualificar para a sua atenção, mas vamos falar sobre o que não está acontecendo. Você não está retaliando. Você não está deixando pistas. Você não está jogando o mesmo jogo de volta, porque você já ganhou. Não por meio da vitória, mas por meio da libertação. Você não está tentando ser lembrado mais. Você está tentando recuperar tudo o que deu enquanto era ignorado. E lentamente, os velhos truques deles começam a falhar. A isca é ignorada. As postagens vagas não recebem reação. Os contatos sociais são recebidos com silêncio. E, de repente, eles sentem isso de verdade. Você não está apenas quieto, você não está voltando. Agora, as perguntas se tornam afiadas. Fui longe demais? Eles eram mais sérios do que eu percebi? Eu estava errado sobre o que tínhamos? Eles superaram meu valor, mas eles não vão dizer isso em voz alta. Eles não podem, porque admitir isso significaria reconhecer o custo do próprio orgulho. E a maioria das pessoas não paga essa conta voluntariamente. Então, em vez disso, eles insistem, tornam-se mais visíveis, mais ativos. Esforçam-se ainda mais para parecer que seguiram em frente, na esperança de despertar sua curiosidade. Porque agora, o jogo não é sobre conexão, é sobre reconquistar a percepção. Mas você não se abala porque seu crescimento não veio da ausência, veio da sintonia. Você não está em silêncio para provar nada. Está quieto porque fez as pazes com ser incompreendido. E esse tipo de paz os atormenta porque agora, quem antes era visto como sensível, emocional e disponível demais, se tornou intocável, não por arrogância, mas por energia. Você não responde ao barulho, não busca validação, não alimenta o que já superou. Você se tornou uma porta trancada sem maçaneta. E eles finalmente percebem que o acesso a você não é um direito, é um privilégio e eles o perderam. Não porque você bateu a porta, mas porque a deixaram aberta tempo demais, presumindo que você sempre voltaria. Agora, estão em frente a esse espaço fechado, tentando encontrar a chave certa. Mas não sabem que você trocou a fechadura no momento em que escolheu o silêncio, não como uma arma, mas como um limite. E essa é a diferença. Vamos falar sobre esse limite, porque não se trata de ser frio. Não é fingir que você não se importa.
Trata-se, enfim, de reconhecer que a inconsistência do outro não vale o custo da sua estabilidade emocional. Trata-se de perceber que amor sem respeito é manipulação, que atenção sem intenção é só barulho. E você decidiu que seu coração, sua mente, seu espírito são preciosos demais para alugar a confusão a partir de agora. Enquanto eles estão ocupados tentando decifrar seu silêncio, você está decodificando seus próprios padrões. Você está reprogramando a parte de você que costumava precisar de fechamento, que confundia ansiedade com conexão, que achava que silêncio era punição, quando na verdade era só uma chance de finalmente ouvir sua própria voz novamente. E essa voz, ela não implora, não persegue, não faz pose. Ela simplesmente fica em silêncio ainda e imperturbável. Vou ser direto com você, meu amigo. Quanto mais calmo você fica, mais frenéticos eles se tornam. Porque o oposto do amor não é ódio, é indiferença, é seu silêncio. Não é ausência, é desapego mergulhado em clareza. Então escreva isso nos comentários agora mesmo. Deixe o mundo ver e permita que sua alma acredite. Meu silêncio é sagrado. Eu não devo a ninguém a minha paz. Esta é a sua temporada de auto-honra. Os dias de explicar, provar e se alongar demais acabaram. Você não está em silêncio por medo de falar. Está em silêncio porque não há mais o que dizer para alguém que só ouvia quando era conveniente. Eles continuarão tentando, continuarão testando, continuarão aparecendo de formas que parecem coincidência, mas que têm raízes na intenção. Mas você mudou, e a pessoa de quem eles tentam provocar uma reação simplesmente não existe mais. Mantenha-se firme, o dia 26 está chegando. E até lá, eles não vão querer só atenção, vão ansiar por perdão pelo que nunca disseram e por tudo que nunca enxergaram quando você ainda estava bem à frente deles. Do dia 26 ao 30, eles não estão mais curiosos, estão investidos. Quando o dia 26 chegar, tudo começará a pesar mais para o lado deles. Não porque você está fazendo algo, mas porque você ainda não fez nada. Aquele silêncio que antes parecia distância, agora soa como um muro. Um muro que eles não conseguem escalar, quebrar ou sequer tocar. Eles não têm mais curiosidade. Curiosidade é leve, brincalhona, cheia de esperança. Isso é diferente, isso é investimento, é um peso emocional que se instala no peito deles quando acordam. É a tensão que sentem ao ver seu nome, mas não encontram nada. Nenhum post, nenhum like, nenhum sinal do seu antigo eu. Você se tornou invisível, mas não esquecido. E essa contradição é o que os enlouquece. Eles estão percebendo agora que o silêncio não era para se esconder, era sua forma de curar. Você não desapareceu porque não tinha mais o que dizer. Você desapareceu porque cansou de dizer tudo para alguém que se recusou a te ouvir nas primeiras 100 vezes. E agora que você ficou em silêncio, não por atenção, não por provocação, mas por paz, eles finalmente conseguem te ver claramente. Talvez pela primeira vez. Você não está dificultando, não está do outro lado esperando que eles corram atrás. Você não está parado no tempo esperando que percebam seu valor. Você seguiu em frente, não se afastando deles, mas se aproximando de si mesmo. E é isso que mudou totalmente o jogo, porque eles não perderam você quando se afastou. Perderam você no momento em que presumiram que jamais iria embora. E agora, a cada dia que permanece em silêncio, a cada dia que não reage, a cada dia que não responde, eles sentem essa perda se tornando definitiva. Eles param de postar aquelas frases vagas, pedindo atenção. Param de fingir que você não importava. Param de criar histórias para você agora. Agora, eles só querem ser reconhecidos, lembrados. Querem sentir que ainda existem no seu mundo.
Mas a verdade é que não existem, não como antes, porque você mudou, você cresceu, você construiu uma vida que não precisa da presença deles para se sentir completa. Você descobriu que a paz não está em ser visto, está em se ver. Isso os assusta mais do que qualquer coisa, porque não é rejeição, não é ódio, não é drama. É indiferença, não fria, não cruel, apenas clara. E claro, é algo que eles nunca estiveram preparados para enfrentar. Eles enviam a mensagem, o pedido suave de desculpas ou, só conferindo como você está, a confissão envolta em nostalgia. Parece real, e talvez seja, mas também é tarde, porque agora você não está procurando provas da mudança deles. Você está buscando alinhamento com a pessoa que você se tornou desde que eles te deixaram em silêncio. Este é o momento em que eles param de perguntar se você sente falta deles. Agora, eles estão perguntando algo mais profundo, algo que talvez nunca digam em voz alta. Eles estão se perguntando: eu realmente merecia eles? Essa pergunta não é você quem deve responder. Essa não é mais a sua responsabilidade. Sua responsabilidade é proteger a paz que você lutou para conquistar na sua ausência. A paz que você reconstruiu quando pensavam que o silêncio te tornaria mais fraco. Você não ficou em silêncio para puni-los. Você ficou em silêncio porque sabia que falar muito cedo custaria a versão de si mesmo que você finalmente encontrou. Aquela que não implora, que não faz espetáculo, que sabe que ser inesquecível não é sobre presença, é sobre ausência poderosa. E agora você carrega esse poder, não com arrogância, mas com reverência. Este é o momento em que tudo se inverte. Você não é mais quem se pergunta se eles voltarão. Agora eles estão se perguntando se tem alguma chance. Eles não são mais os que decidem como esta história termina. Essa escolha agora pertence a você. E não é baseada em emoção, é baseada em alinhamento, em energia, em saber se eles cresceram na escuridão como você fez. Porque você não vai abrir a porta só porque alguém bate. Você vai abrir apenas se quem estiver batendo entender que seu silêncio não foi ausência, foi evolução. E talvez, só talvez, você não queira que eles voltem. Não porque você está amargurado, não porque não sente nada, mas porque o que você sente agora é sagrado demais para arriscar repetir velhos padrões. Você olha para o silêncio e, em vez de dor, vê paz. Você se lembra do preço que pagou para alcançar essa tranquilidade. E, de repente, todas aquelas perguntas que você costumava fazer: por que eles não lutaram? Por que não me perceberam? Por que precisei me calar para ser valorizado? Já não importam mais, porque você parou de precisar das respostas deles para encontrar seu valor. Agora, se eles voltarem, não é sobre eles, é sobre você. Quem você é agora, o que construiu nesse silêncio, o que provou para si mesmo em 30 dias de disciplina silenciosa e transformadora. E essa versão de você merece mais do que um fechamento, merece mais do que um pedido de desculpas, merece mais do que ser lembrada. Essa versão de você merece ser recebida com presença, com ação, com consistência. E qualquer coisa menor do que isso não entra nem pela porta. Então aqui está o que eu quero que você faça agora. Se você chegou até aqui, atravessando a tempestade do silêncio, o peso da contenção, os ecos do que um dia foi, quero que deixe isso nos comentários como uma declaração, como um pacto com sua alma. Meu silêncio é força, minha paz é permanente. Eu escolho o alinhamento. Diga isso, escreva isso, deixe que isso viva no mundo, porque alguém aí fora precisa ver como é quando uma pessoa se afasta, não para ser sentida falta, mas para finalmente ser encontrada.
E se essa jornada despertou algo dentro de você, se isso te lembrou que o silêncio não é fraqueza, mas sabedoria, compartilhe isso com alguém que ainda busca respostas nos lugares errados. Deixe que saibam que a cura nem sempre vem das palavras. Ela vem de se afastar sem dar explicações.